Olá, boa noite. Tudo bem? É um prazer estar aqui, conhecer novas pessoas, estar com o povo de Deus numa noite tão especial. Eu acho que alguém já falou aqui Feliz Sábado, eu ouvi ali de trás, e alguém que não é desta igreja deve pensar, por que Feliz Sábado? Hoje não é sexta-feira? Né? E alguém vem e fala Feliz Sábado, deve ter algum problema aí. Antes que alguém pense diferente, deixa eu dizer que biblicamente o dia começa e termina no pôr do sol. E então nós guardamos o sábado e por isso na sexta-feira, a partir do pôr do sol, já terminou a sexta e começou o sábado. Amanhã, nesse mesmo horário, já não será mais sábado, já será domingo. Por isso, na sexta-feira, na hora do pôr do sol em diante, nós já consideramos sábado e desejamos feliz sábado, ok? Eu quero cumprimentar os amigos da internet, todos os internautas. Quero também cumprimentar as pessoas que estão ouvindo pela rádio, todos os amigos de todo o país, não somente aqui de Portugal, mas outros países, outros lugares do mundo que estão conectados conosco. Obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui em Portugal. Me sinto em casa. Vocês são muito receptivos, são muito agradáveis. Obrigado. Eu sou de uma família onde meus pais tiveram 8 filhos. Eu vi um ixi aí, né? Ixi. 8 filhos. Você vai se surpreender agora. São 7 homens e uma mulher. E quem manda lá em casa é a mulher. Veja, 7 homens e uma mulher. E essa única... Ok. Porque a mulher tem uma capacidade de gerenciar as coisas. E dos 7 filhos homens, os 7... eu fui o primeiro, pela graça de Deus, a aceitar a mensagem do advento, a mensagem da palavra de Deus, e me tornar adventista. Quando eu me tornei adventista, a minha família não gostou muito. Eles acharam que eu estava fazendo uma coisa errada. E eu tive algumas dificuldades para avançar. Mas pela graça de Deus, a gente avançou. E então eu comecei a orar pela minha família. E orei por 5 anos em favor da minha família. 5 anos todos os dias. E depois de 5 anos, dos 7 filhos homens, dos 7 irmãos homens, 6 se converteram. E dos 6, hoje, 5 são pastores adventistas. É uma vitória, não é? Deus seja louvado. E nós continuamos então orando, agora eu e eles juntos, pelos nossos pais. E passaram 23 anos, 23, orando todos os dias pelos meus pais. E depois de 23 anos, meus pais também aceitaram Jesus e a salvação. E sabe o que aconteceu? Eu e meus irmãos, os 5, entramos os 5 no batistério para batizar papai e mamãe. Pensa num dia extraordinário. Foi aquele. Meu pai tem o nome em português, Joaquim. E a minha mãe, Maria Patrício. Então, é um pouco da história que Deus tem feito em nossa casa. Temos muitos desafios, tem muita gente da família que ainda precisa chegar lá, mas vai chegar em nome de Jesus. Bom, feita essa consideração aí, uma apresentação um pouquinho diferente, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia comigo para o tema de hoje. Vamos abri-la no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8. Repetindo, Mateus capítulo 8. E em seguida, após abrir a Bíblia, nós vamos fazer mais uma oração. E depois da oração aí vamos fazer a meditação da palavra de Deus. Deixa eu ver, estamos prontos? Mateus capítulo 8. Então vamos agora curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que nos concedestes e por mais um momento maravilhoso e sagrado que estamos tendo aqui na Tua presença, na Tua casa. Hoje vamos estudar um tema muito importante. Vamos analisar o propósito principal da Bíblia, o propósito das profecias, o propósito do Senhor na vida de cada um de nós. E que essa mensagem nos ajude a entender verdadeiramente o Teu plano em nossa vida. E que no final, cada pessoa que está aqui, não somente aqui em Setúbal, mas também em cada igreja do país, e em cada casa, em cada lugar, que esta pessoa, no final da reunião de hoje, saia daqui, ou de onde estiver,
totalmente purificada, totalmente limpa, lavada, remida pelo sangue de Jesus. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos abrir então a Bíblia, já está aberta, me parece, em Mateus capítulo 8, versículos 1, 2, 3 e 4. Apenas 4 versículos. Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Queridas irmãs e queridos irmãos, amigos da internet, ouvintes da rádio, prestem muita atenção. Esse texto, essa porção da Bíblia que acabamos de ler, é talvez o texto mais pós-moderno da Bíblia, escrito há 2000 anos atrás. Às vezes a gente acha que a Bíblia é muito antiga, está muito fora do contexto, muito fora da nossa realidade. Mas esse texto foi escrito, seria mais ou menos como se alguém tivesse escrito esse texto ontem para nós hoje. É como se essa passagem fosse escrita para os europeus. E eu diria mais, para os americanos, seja sul-americano, norte-americano, latino-americano, não importa. É como se esse texto fosse escrito para as mulheres, e para os homens, e para as meninas, os adolescentes, os jovens, mulheres e homens. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, já já. Esse texto é o texto preferido dos psicólogos. Esse texto é um texto considerado em grande importância pelos psiquiatras. E esse texto é o texto que resume a história da Bíblia. Se você ler o livro do Apocalipse com as bestas e cobras e rãs e animais e cavalos, o zoológico apocalíptico, você pode se assustar a princípio, mas o propósito do Apocalipse é falar sobre isso que acabei de ler. E o propósito do livro de Daniel é falar sobre isso que acabei de ler. Toda a mensagem da Bíblia é para chegar nesse texto que acabei de ler. Por incrível que pareça, a história do leproso. Talvez você nunca parou para analisar a história do leproso por esse prisma, por esse ângulo. E talvez você nunca parou para analisar a história do leproso num contexto bíblico, profético, de plano de salvação e de justificação pela fé, e etc, etc, etc. Então prepare-se, porque vamos fazer uma viagem na história mais incrível da Bíblia, que resume todas as outras. É a história de um homem leproso, que foi curado. Quem era esse homem? Ninguém sabe. O nome dele? Não sabemos. A Bíblia não diz o nome dele, só diz que era um homem leproso. Não sabemos o nome. Mas algumas coisas podemos saber, outras podemos supor, porque o texto nos permite fazer uma reflexão, para a gente entender exatamente o que isso significa. Nos dias de Jesus, há 2000 anos atrás, a lepra era uma das doenças mais perigosas. Eles não tinham o conhecimento científico que temos hoje, a medicina não tinha o conhecimento que se tem hoje, então eles não conheciam os vários tipos de lepras. Eles conheciam somente um tipo, que era essa lepra, e que era contagiosa, era violenta, era fatal, era mortal. Hoje nós sabemos que a lepra, inclusive tem outro nome, a lepra, a hanseníase. A hanseníase, que é o nome aí que se usa pelos médicos, mas é a própria lepra. E essa lepra, nos dias de hoje, já se sabe que tem vários tipos diferentes. Uma variedade de lepras. E tem uma que é contagiosa, mas as outras não são. E a lepra tem cura. Uma pessoa que se adquirir essa enfermidade poderá ser curada pela medicina, pela graça de Deus, através dos médicos e dos medicamentos. Mas nos dias de Jesus não havia essa possibilidade. O leproso passava realmente por uma situação muito terrível, porque não havia cura e porque a única lepra que eles conheciam era contagiosa. E a lepra contagiosa, essa doença que dava na pele da pessoa, especialmente na pele, mas não somente na pele, essa enfermidade podia ser passada de um para o outro somente com o hálito. Um beijo, um toque, um abraço, uma relação mais íntima de marido e mulher. Essa lepra poderia ser espalhada dessa maneira. Então, nos dias de Jesus, a lepra era uma doença assustadora.
E a Bíblia conta a história de um desses leprosos. Ela menciona outros leprosos, mas nesse caso do texto de hoje, conta a história de um homem que foi diagnosticado com a lepra. E esse homem, após ser diagnosticado, tinha um processo para confirmar que ele estava leproso, e o último passo desse processo era apresentar-se ao sacerdote. O sacerdote tinha uma maneira de analisar, e depois de analisar, então dizia, realmente você está com lepra, você é leproso. Bom, esse homem então foi diagnosticado com a tal da lepra. E a partir daí começa um calvário na vida dele. A partir daí começa uma tortura na vida dele. Vejam o detalhe. Número 1, se ele tinha lepra, como de fato tinha que sair de casa. Abandonar a casa, a família. Uau, abandonar a família? Sim. Por quê? Para não contaminar a esposa. E para não contaminar os filhos. E nesse momento em que saía de casa, ele não podia abraçar a família e falar, gente, eu tenho que ir e tal, tchau, né? Ele não podia fazer isso, não podia dar um beijo. Então ele saía de casa sem praticamente uma despedida da família. E além de perder o contato com a família, além de perder esse relacionamento com a família e ter que sair de casa, ele também tinha que sair da igreja. Não poderia frequentar a igreja, pelo mesmo motivo, para não contaminar as pessoas. Então perdia a família e perdia a igreja. E além disso, ele tinha que sair do emprego também. Era mais um desempregado. Por quê? Para não contaminar as pessoas. E além disso, se ele estivesse estudando, se ele fosse um aluno fazendo qualquer curso, ele deveria sair da escola ou da faculdade ou do curso que ele estava fazendo pelo mesmo motivo. E além disso, ele tinha que se afastar da sociedade como um todo. Ele não podia frequentar um centro comercial, um shopping. Ele não poderia ir a uma feira, ele não poderia ir a um estádio, ele não poderia ir a um lugar onde as pessoas estavam. Ele tinha que se afastar, não poderia ir a um restaurante, não poderia ir a um lugar público. Ele se afastava de tudo e de todos. Então aí começa uma tortura psicológica, emocional e física. E espiritual também. Sabe por quê? Porque o pior da história do leproso não é nem isso que eu falei. Isso que eu falei já é terrível, mas tem alguma coisa que era pior do que isso. E talvez você pare e pense assim, pastor Luiz, o que é pior do que perder a família, perder o emprego, sair da igreja, perder o convívio com a sociedade, não poder ter uma vida social? O que é pior do que isso? Tem alguma coisa pior? Sim, tem. Sabe o que era pior? Ele tinha que conviver com um pensamento que torturava a vida dele. O pensamento era o seguinte, eles achavam naquele tempo que a lepra era um castigo de Deus. Eles achavam que a lepra era o dedo de Deus. Inclusive, durante muito tempo se dizia, o dedo de Deus, o dedo de Deus, o dedo de Deus. Era a lepra. É como se aquele homem tivesse cometido um pecado tão grave e Deus não gostou do que ele fez e falou assim, você pecou muito seriamente, hein? Vou te dar uma leprazinha para você ficar quietinho no seu canto. Então, algumas pessoas naquele tempo achavam que a lepra era um castigo de Deus. E você sabe que hoje muitas igrejas evangélicas, especialmente no Brasil, eu tenho que falar do Brasil porque eu não conheço exatamente aqui, de lá sim eu conheço. Muitas igrejas evangélicas têm uma frase, um chavão entre eles, que é assim, cuidado irmão, Deus pode pesar a mão, hein? Deus vai pesar a mão, hein? Já ouviram isso por aqui, não? Alguns talvez já ouviram. No Brasil é muito comum. Esse Deus vai pesar a mão, significa o seguinte, anda na linha, porque se você não andar na linha, se não for fiel, Deus vai te mandar uma praga. Você vai ter problemas. Então, se você está fazendo uma campanha de oração em tal lugar, cumpra direitinho, porque se você quebrar a corrente, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Então, entre o mundo evangélico pentecostal, tem essa frase, olha, Deus vai pesar a mão sobre você. Entendeu? Alguma coisa assim. Eu queria dizer para você que Deus não pesa a mão, como as pessoas dizem, e segundo, que a lepra não vinha de Deus, e que os problemas não vêm de Deus. Muitas pessoas não entendem isso. E aqui vamos entrar num assunto bastante delicado, mas extremamente atual e importante. O leproso ouviu dizer a vida inteira, e as pessoas também, que a sua enfermidade era um castigo de Deus. Então o leproso tinha que sair da sua casa, da sociedade, da igreja, tudo isso, como já acabei de falar, e ele tinha que sair caminhando em direção a um vale chamado Vale dos Leprosos. Ele ia para lá e lá ele ficava até morrer. Só que enquanto ele caminhava, ouçam isso, vocês estão na galeria aqui em cima, no mezanine. Ele tinha que caminhar, e ao caminhar ele tinha que proclamar a sua situação, a sua desgraça. Ele andava e dizia o seguinte, saiam da frente, todos vocês, saiam da frente. Aqui vai um leproso, saiam da frente. Eu sou um pecador, saiam da frente.
Ele ia caminhando e dizendo em voz alta que ele era um pecador, que Deus estava castigando a ele, e ele caminhava dizendo essas coisas. E esse leproso, enquanto caminhava, enquanto ia para o Vale dos Leprosos, ele pensava o seguinte: que pecado que eu cometi para Deus me castigar? Acho que foi aquele dia que eu fumei um cigarrinho e Deus não gostou. Falou: você não pode fumar não, meu filho. Fumou, né? Te vou mandar uma leprazinha para você aprender. Ou então ele fala assim: não, acho que aquele cigarro não foi não. Acho que foi aquele dia que eu tomei muita bebida alcoólica, fiquei embriagado, bêbado. Eu acho que Deus não gostou. Deve ser isso, não é possível. Não, mas não é possível, isso daí não vai, não é não. Foi aquele dia que eu cobicei a mulher do próximo, acho que foi aquele dia. Não, também não foi não. Acho que foi então aquele dia que eu traí a minha família, a confiança da minha família. E eu estou falando assim para vocês entenderem que ele estava buscando na sua memória recente uma explicação para a doença dele. Por que eu estou assim? Qual foi o erro? Onde foi que eu errei? Qual foi o meu pecado? Qual foi o meu problema? Por que eu estou enfermo? E aqui entre nós somos iguais a esse leproso. Porque quando nós temos problemas, a gente procura fazer mais ou menos assim: Senhor, o que foi que eu fiz para merecer esse sofrimento? Ou seja, o que está acontecendo? Quando você tem tudo, quando você tem a sua vida organizada, você tem seu emprego, tem sua casa, tem seu carro, tem seus móveis, tem seu dinheiro, tem sua família, tem a pessoa que você ama, que ama você. Quando você tem uma vida organizada, Deus é maravilhoso. É ou não é? Oh, Deus maravilhoso, eu amo o Senhor é lindo, é maravilhoso. Agora, quando você perde o emprego, quando aparece o câncer, quando vem o divórcio, quando aparece diabetes, quando você enfrenta uma crise, quando o seu filho vai para as drogas, quando a filha entra em rebeldia, quando você perde a sua paz, quando você não consegue dormir à noite, quando você está em angústia de alma, quando o mundo se vira contra você, quando as nuvens escuras encobrem a sua cabeça, a tendência é o seguinte: o que foi que eu fiz? Hein? Senhor, qual foi meu erro? Onde foi que eu errei? Sem querer, a gente atribui a Deus os problemas. Entende? Muita gente diz assim: teve um terremoto não sei aonde e depois veio um tsunami. Alguém fala assim: tá vendo? É a mão de Deus, pecaram demais lá, Deus falou assim: vai aprender uma liçãozinha. Hoje há uma confusão muito grande sobre isso. Muita gente confunde o que é obra de Deus, o que é obra de Satanás e o que é uma consequência do pecado, ou de algum equívoco, ou de algum erro. Há uma grande confusão sobre isso. Um dia desses, uma pessoa bem famosa do Brasil mandou uma mensagem, um contato, uma pergunta, dizendo o seguinte: pastor, me diz uma coisa, por que Deus não é bom? Eu falei: é bom. E por que a minha mãe está enferma com uma doença degenerativa e não tem cura? Vai morrer minha mãe. E por que Deus deixou isso acontecer? A outra mulher teve uma filha que nasceu de 5 meses e meio. Portanto, a criança não anda, não fala, ela está numa cadeira especial, já tem 16 anos, melhor dizendo, não fala, não anda, não se movimenta, só reage com poucos sinais. E aquela mãe é uma serva de Deus, aquele pai é um servo de Deus, e nasce uma filha desse jeito. E as pessoas, às vezes falam, outras não falam, mas as pessoas pensam: mas por quê? Então, no fundo, a gente acaba pensando como aquele leproso e como as pessoas daquele tempo. A gente acaba atribuindo a Deus os nossos problemas. E por isso muita gente fala assim: esse negócio de Deus, isso é conversa dos evangélicos, dos cristãos. Inventaram, é o ópio do povo. Inventaram esse negócio para aplacar um pouco a consciência, para buscar uma explicação para os problemas da vida e tal. Porque, na verdade, se Deus existisse, não aconteceria isso, nem isso, nem isso, nem isso. Não é assim que as pessoas falam? É o espírito do leproso. É a situação do tempo de Jesus, das pessoas. As pessoas achavam que a lepra, que aquela enfermidade era a mão de Deus. E o leproso andava saindo do convívio com a sua família e com a sociedade. Ele saía do grande centro, ia para o Vale dos Leprosos, enquanto andava dizia assim: saiam da frente. Aqui vai um leproso, aqui vai um pecador. Saiam da frente. Ele andava e ia falando os possíveis pecados dele, os problemas dele, para que ninguém se aproximasse, para não ser contaminado. Aqui entre nós, você que está acompanhando pela internet, você que está numa igreja, você que está em casa, você que está no outro local qualquer, vendo, ouvindo essa mensagem, presta bem atenção. Já imaginaram se nós andássemos pelas ruas de Setúbal, pelas ruas de Lisboa, pelas ruas de Portugal,
contando e proclamando os nossos problemas? Já imaginaram isso? Você andando pela rua e dizendo assim: saiam da frente, eu traí a minha mulher. Saiam da frente, eu sou mentiroso. Saiam da frente, eu sou falso. Saiam da frente, eu não sou de confiança. Terrível isso. E mais uma coisa. Você já imaginou se Deus fosse castigar uma pessoa pelo erro que ela cometeu? Já imaginaram se a ideia que tinha naquele tempo sobre a lepra fosse uma ideia verdadeira? Já imaginou se realmente a lepra fosse uma obra de Deus na vida daquele homem? E já imaginaram se Deus fosse colocar um problema na vida de cada um que comete certos erros? Imagina? Ah, você pecou. Para você, um tumor no cérebro. Agora para você, um câncer. Agora para você, vai ter problema de insônia. Agora para você e tal. Imagina se isso acontecesse. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Teria alguém aqui essa noite? Não. Não teria ninguém. Deus não é assim. Deus nunca foi assim. Deus não é como você acha que Ele é. E Deus não pensa como você acha que Ele pensa. Deus é Deus, todo-poderoso, e está acima de tudo e de todos. Amém, irmãos? Deus não faz o que as pessoas pensam que Ele faz. Deus não age como as pessoas pensam que Ele age. É que nós projetamos Deus conforme nós somos. Se você conversar com um psicólogo, ele vai te explicar isso. Você projeta no outro o seu problema, as suas falhas, as suas deficiências, as suas limitações. Então, cada um tem uma visão de Deus de acordo com ele. E esse pode ser um problema grande. Deus não faz o que as pessoas acham que Ele faz. Deus faz coisas incríveis. Deus faz coisas lindas. Você vai ver hoje ainda o que Deus é capaz de fazer. E o leproso saiu de casa, da igreja, do trabalho, da escola, da sociedade, e foi para o Vale dos Leprosos com essa situação. Eu diria a você que nessa altura da história, o leproso estava com uma depressão altíssima. Estava com o seu quadro psicológico, psiquiátrico, estava extremamente agudo. Ou seja, nessa altura da história, eu sou capaz de dizer que o menor problema dele era a lepra. O menor problema dele era a lepra. Porque o pior era sair de casa, era perder a mulher, era perder os filhos, era sair da igreja, era perder o convívio com os amigos. O pior era conviver com a tortura de tentar entender por que Deus havia castigado. Ou seja, se nem Deus me quer, eu estou perdido. Para onde vou? Então a situação dele estava muito grave. E ele foi para o Vale dos Leprosos. Chegou lá no Vale dos Leprosos, ficou lá. E sabe o que ele esperava? Esperava a morte. Só havia isso para esperar, a morte. Porque a família não podia recebê-lo, a igreja não podia recebê-lo, o trabalho não podia recebê-lo, ninguém podia recebê-lo. E nem Deus, porque ele pensava, o meu problema foi Deus que colocou, então ninguém me quer, eu me sinto excluído. Quer saber? Só me resta uma coisa, a morte. E agora vamos entrar num assunto mais delicado ainda. Quantas e quantas pessoas nesse país, no meu país e nos países do mundo inteiro estão só esperando a morte? O que eu quero dizer com isso? Muitos estão praticando suicídio. Muitos estão buscando suicídio, estão pensando em suicídio. O suicídio tornou-se comum e cresceu demais nos últimos anos. E cresceu muito entre os ricos, entre as pessoas que têm uma vida boa financeiramente falando e materialmente falando. As pessoas muitas vezes chegam numa caminhada da vida em que o vazio, a angústia, o desespero do peito, do coração, esse buraco que tem dentro do peito, essa necessidade de algo que você não sabe o que é, essa dor que você não sabe explicar, esse contexto que você está que você não consegue explicar, chega um ponto que a pessoa olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, não vê saída, olha para lá, para cá, não vê saída, e ela diz assim, só tem um jeito para mim, acabar com a minha vida. Quantas e quantas pessoas fazem isso? Um dia eu estava fazendo uma visita no escritório em São Paulo, quando alguém me telefonou. E eu atendi o telefonema e a pessoa diz assim, é o pastor Luiz? Sim, é o pastor Luiz. Olha, eu estou ligando para você para dizer que hoje eu vou me matar. Falei, como? Eu estou ligando para dizer que hoje eu vou tirar minha vida. Vai tirar sua vida? Sim, vou tirar minha vida. Eu disse, por que você me ligou? Não, eu liguei para você porque você é pastor. Ué, mas você vai tirar sua vida porque você tinha que ligar para mim? Ela falou, porque eu queria que alguém soubesse. Ele disse, mas justamente eu?
Ela disse, porque eu te admiro muito, não sei o quê. Mas você me admira bastante, né? Olha o que você está fazendo, ligando para mim, dizendo que vai se matar. Eu disse, quer saber de uma coisa? Você não quer se matar. Ela disse, quero. Eu disse, não quer. Eu quero sim. Não quer. Se você quisesse, não teria nem me telefonado. Já teria tirado a sua vida. E já que você me telefonou, vai ter que me ouvir. Preciso de 30 minutos para você me ouvir. E por telefone, falei muita coisa para ela. Coisas boas, coisas duras, direcionamento, orientação bíblica. E quando eu terminei de falar, ela estava muito emocionada, estava chorando. E eu disse assim, agora eu vou fazer uma oração com a senhora. E depois da oração, pode se matar. Ela falou assim, credo, pastor? Eu, como credo? Não é você que me disse que ia fazer isso? Então eu já atendi você, agora vou orar com você e depois sinta-se livre. E eu orei com ela. E depois da oração falei, ok, passar bem, tchau. Encerrou o assunto ali. Passaram os dias, passaram os meses, passou muito tempo. E como a gente viaja muito, um dia eu acabei indo na cidade que ela mora. E quando eu cheguei lá, fui pregar na igreja. E quando cheguei na igreja, uma festa bonita, como está uma festa aqui hoje. E quando entrei na porta, tinha um grupo de pessoas na recepção. As mulheres, todas muito bem arrumadas, felizes, sorridentes. Os rapazes também. Uma recepção nota 10. Daquelas que a igreja adventista é especialista. E então, quando eu entrei, as pessoas foram me cumprimentando tudo. Todas me cumprimentaram, os rapazes e as mulheres. E uma ficou no canto. Só me olhando, sorrindo e chorando. Sorrindo e chorando. Aí eu ia passando, ela falou assim, pastor, eu quero te dar um abraço. Ok, aí me deu um abraço. E só que ela agarrou aqui e não soltava, ficou comigo abraçada. Eu disse, está tudo bem com a senhora? Sim, pastor, está. Você não sabe quem eu sou, claro, mas eu sou aquela mulher que telefonou para você dizendo que ia se matar. Eu olhei para ela e falei, você não se matou então? Não, pastor, aquela noite Deus mudou minha vida. Eu ouvi os conselhos bíblicos que você me passou, procurei a igreja, fiz estudo bíblico, me preparei, sou membro da igreja e sou da recepção. Eu falei, o melhor lugar para você trabalhar na igreja é na recepção. Porque quando chegar alguém com problema, você olha e fala, já conheço esse problema. Já passei por isso. E você vai receber a pessoa no alto padrão. Veja como são as coisas. As pessoas muitas vezes querem se matar porque elas não encontram saída, mas na verdade elas não querem se matar. No fundo não. Mas quando você não vê saída, você acaba cometendo uma loucura. E o diabo atenta. E está ali para perturbar mesmo e acaba cometendo uma loucura. O leproso, quando chegou no Vale dos Leprosos, ele não tinha mais saída, não tinha mais nada. Então ele pensou assim, eu vou esperar a morte, a única saída para mim é a morte. E ali ficou. Agora escutem. Um dia, ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. Por quê? Porque perto do Vale dos Leprosos havia um caminho por onde Jesus sempre passava. E esse leproso conhecia Jesus, a história de Jesus. Jesus era muito conhecido naquele tempo. E a fama de Jesus se espalhou por toda a Judéia, por toda a região. E ele sabia, porque ele ouviu muito de Jesus, que Jesus passava por ali. E ele pensou assim, se eu encontrar Jesus, Jesus poderá me curar. Se eu conseguir encontrar Jesus, ele me cura. Então, essa ideia, essa possibilidade de ser curado, o encheu de esperança e de ânimo. Mas logo em seguida ele desanimou outra vez. Porque ele pensou assim, mas Jesus não vai poder me curar, porque a minha enfermidade foi colocada pelo pai dele. Então ele desanimava. Daqui a pouco ele se animava outra vez. E daqui a pouco desanimava. E assim passou um tempo. Sabe onde está escrito isso que eu estou falando? Tem um livro chamado O Desejado de Todas as Nações. É assim o nome aqui? O Desejado de Todas as Nações. Esse livro é extraordinário. Se você quiser saber detalhes sobre a vida de Jesus, leia esse livro. E se você quiser ler a história desse leproso, nesse livro vai ter um capítulo só sobre esse assunto. E esse livro comenta isso que eu estou dizendo. Que ele se animava, desanimava. A esperança enchia o coração, ele se entusiasmava. De repente, o medo e a insegurança novamente tiravam o ânimo dele. Mas finalmente ele falou assim, quer saber? Eu vou encontrar-me com Jesus. Eu não tenho nada a perder. Perdido já estou. Vou tentar uma saída. E aí então ele se animou e disse, eu vou a Jesus. E quando Jesus vinha lá na frente, vinha uma multidão em volta de Jesus, o pó levantava, porque as pessoas caminhavam ali na estrada de terra. E então ele viu de longe quando Jesus vinha, e ele pensou, Jesus vai passar aqui, eu vou ao encontro dele.
E quando Jesus ia passando por perto, o leproso se anima e vai ao encontro de Jesus. A narrativa do livro que eu mencionei diz que ele estava já no estágio, ou no estado, já de morte, de decomposição. Alguma parte do corpo dele já estava numa fase de morte mesmo. E finalmente ele vai até Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, ele se lança aos pés de Jesus. Ele se lança, ele se joga aos pés de Jesus. E quando ele se lança, ele fecha os olhos e pensa: vão me apedrejar. A multidão vai me apedrejar. Ele espera o pior. Mas de repente ele escuta barulhos, as pessoas correndo para um lado, correndo para o outro. E ele pensa: estão fugindo, estão me abandonando, estão correndo. Será que Jesus também vai correr? Será que Jesus também vai fugir? E depois que o silêncio voltou, ele abre os olhos. E quando ele abre os olhos, está Jesus ali. Jesus estava ali. As pessoas se afastaram, Jesus permaneceu. Ele olha e vê Jesus. Jesus está ali. Era ele e Jesus. Jesus e ele. Era tudo o que ele precisava. Estar a sós com Jesus. E é tudo que você e eu precisamos. Estar a sós com Jesus. Se nós estivermos a sós com Jesus, muita coisa vai mudar. Sabe por que as coisas não são melhores para nós? Porque não ficamos a sós com Jesus. O segredo da salvação e o segredo da paz, o segredo da esperança, o segredo da felicidade é estar a sós com Jesus. Você que está vendo pela internet, presta atenção nisso. Você que está numa igreja, presta atenção nisso. Você que está em casa, atenção. Esse leproso estava a sós com Jesus. O segredo da vida cristã é estar a sós com Jesus. Não tem outro. Esse é o segredo. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então ali estava o leproso, ali estava Jesus. As pessoas se afastaram. E de repente, quando ele se vê sozinho com Jesus, ele apresenta uma frase. Como se fosse uma oração. Ele faz uma oração. Ele diz assim: Jesus, se tu quiseres, quem sabe o resto? Tu podes purificar-me. Se tu quiseres, tu podes purificar-me. A frase dele tem dois significados. A primeira parte era uma dúvida. A segunda parte era uma certeza. Mas antes de falar sobre a dúvida e a certeza da frase do leproso, eu queria dizer que quando ele se jogou aos pés de Jesus, a Bíblia diz claramente no capítulo 8, no versículo 2 e também no versículo 3, dizendo que o leproso, aproximando-se de Jesus, o adorou, dizendo, e aí vem a frase: se tu quiseres, tu podes purificar-me. Mas antes de falar, se tu quiseres, tu podes purificar-me, a Bíblia diz que o leproso se jogou aos pés de Jesus e adorou a Jesus. Gente, eu queria que vocês me ajudassem a pensar nessa parte. O leproso se jogou aos pés de Jesus e adorou Jesus. Ele adorou Jesus depois de ser curado ou antes de ser curado? Certeza? Ele se jogou aos pés de Jesus e adorou a Jesus antes da cura ou depois da cura? Antes da cura. Portanto, ele ainda era leproso. Então me diz uma coisa: um leproso pode adorar Jesus? E uma pessoa que tem vícios pode adorar Jesus? E uma pessoa que não crê muito em Jesus pode adorá-lo também? Todos podem adorar Jesus? Ou temos que primeiro resolver todos os nossos problemas para depois adorar Jesus? Ao contrário, veja, aqui está a prova: o leproso adorou Jesus ainda leproso. Tem gente que diz assim: não, eu vou para a igreja, mas primeiro vou resolver todos os meus problemas. E outros dizem assim: eu só vou me batizar o dia que resolver tudo. Veja, aqui está uma lição para nós. Jesus foi adorado por um leproso. E detalhe, Jesus aceitou a adoração dele. Aceitou. Isso é incrível, vocês não acham? Isso é incrível. Jesus aceitou a adoração dele. Ele se lança, adora, ainda leproso. Meus irmãos e minhas irmãs, não esperemos que os nossos problemas sejam resolvidos para tomarmos uma decisão. Não espere que tudo esteja 100% para você dar um passo de fé. Não espere que tudo esteja totalmente resolvido para você aceitar Jesus, para começar uma vida nova, para começar uma nova fase da sua vida.
Eu sei que nós não somos perfeitos e sei que tem muito caminho pela frente. Nós todos sabemos disso. Mas se tem um lugar em que nós devemos estar, é aos pés do Salvador. Se tem um lugar que devemos estar, é aqui. Esse é o lugar. Ou na sua casa, aos pés de Jesus. Mas temos que frequentar a igreja também. Então, o leproso mostra que Deus nos aceita como nós somos. Do jeito que você está. Uma vez, eu estava fazendo uma pregação num lugar da América do Sul. E no final da pregação eu chamei as pessoas que queriam entregar a vida para Jesus. Eu disse, quantos de vocês querem entregar a vida a Jesus, fica em pé. E aí todo mundo ficou em pé. Eu disse, agora os que querem mesmo começar uma vida nova, venham aqui à frente, do meu lado. E vieram quase todos. Ficou só um homem em pé no auditório. Imagina, as pessoas vieram aqui e ficou uma pessoa lá, em pé. Eu falei, desculpa senhor, como o senhor ficou sozinho, eu sou obrigado a perguntar. Por que todos vieram e o senhor não veio? Ele disse, porque eu não sou digno de pisar aí onde você está. Esse lugar que você está para mim é muito sagrado. E por isso eu não fui, eu não sou digno. Quando ele me disse, eu não sou digno de ir aí, por isso eu não fui. Para mim foi uma lição. E eu pensei, se o senhor não é digno de estar aqui, eu também não sou, ué. Então vamos fazer o seguinte, pedi licença aos que vieram à frente, falei, vocês fiquem aí, que eu vou lá do lado dele, e vou terminar a mensagem de lá, e invertemos o púlpito. Em vez de eu terminar aqui, eu fui para lá, fiquei do lado dele, abracei e falei, somos dois indignos, vamos ficar aqui juntos. E olhando para as pessoas da frente, assim abraçados, fizemos um encerramento. Eu achei interessante o que ele pensou. Às vezes, as pessoas se sentem tão indignas, que não são capazes de dar um passo de fé. Veja, nós todos temos problemas, todo mundo é pecador, todos nós temos a natureza pecaminosa. E de alguma maneira todos nós somos leprosos espiritualmente falando. Então, lembre-se que o leproso adorou Jesus ainda leproso. Isso quer dizer que nós não podemos e não devemos esperar que tudo esteja 100% para adorar Jesus. Até porque nós, enquanto vivermos aqui na terra, seremos pecadores. E depois que ele adorou Jesus, aí vem a frase, Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Qual era a dúvida? Se tu quiseres. Qual era a certeza? Tu podes. Olha a dúvida. Se tu quiseres, a certeza, tu podes purificar-me. Em outras palavras, que o Senhor pode me curar, eu não tenho dúvidas. Que o Senhor pode me salvar, eu não tenho dúvidas. Que o Senhor pode me abençoar, eu não tenho dúvidas. A minha dúvida é a seguinte, o Senhor quer fazer isso? É da tua vontade? É do teu desejo? O Senhor deseja fazer isso? E aqui entre nós, irmãos, não é essa a nossa oração? Não é assim que a gente ora também? A nossa oração é a oração do leproso. Já viram como é? Alguém fala assim, pastor Luiz, ore pelo meu tio que está no hospital. Vai fazer uma cirurgia amanhã. Aí eu digo, ok, vamos orar. Como chama seu tio? Meu tio chama Pedro. Ok, então eu vou orar pelo Pedro. Senhor Deus, o irmão Pedro está no hospital, vai fazer uma cirurgia amanhã. E nós pedimos que o Senhor abençoe a vida dele, use os médicos, não é? E que ele seja bem sucedido. E o nosso desejo mesmo é que ele seja curado desse problema e esteja conosco em breve aqui na igreja. Esse é o nosso pedido, mas por favor, seja feita a tua vontade. Não é assim que a gente fala? É isso aí, é o leproso orando. Se tu quiseres, é da tua vontade? É do teu desejo? É assim que o Senhor quer? Não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que é assim que a gente faz. Eu não estou dizendo que isso é errado, não é isso. Eu estou dizendo que o leproso tinha uma dúvida. E a dúvida era, se tu quiseres, tu queres? Porque se o Senhor quiser, eu não tenho dúvidas que o Senhor pode. Irmãos, nós aqui nessa noite, nesta igreja, em cada igreja que acompanha por um telão ou por um computador ou uma televisão, eu não tenho dúvidas que todos nós temos certeza que Deus pode todas as coisas. Pode ou não pode? Vamos ver. Quem crê que Deus pode todas as coisas? Levanta a mão. Quem crê? Eu gostei que esse aqui levantou as duas mãos, olha. Ele crê e vocês creem, e eu também creio. E nós cremos, e você que está pela internet também crê. Sim, Deus pode todas as coisas. Ele pode, essa não é a nossa dúvida. Ninguém duvida disso. Mas nós temos uma dúvida. Será que é da vontade de Deus? Essa é a dúvida que nós temos. Então Jesus, quando respondeu a frase do leproso, Jesus não respondeu assim dizendo, eu posso. Não falou eu posso. Porque a dúvida dele não era se Jesus podia ou não podia. A resposta de Jesus foi, eu quero. Eu quero. Eu não só posso como eu quero. Eu quero curar você. E eu vou curar você. O que foi que Jesus fez? Jesus chamou uma ambulância
e falou assim: vamos te levar para o hospital, vai começar um processo de tratamento, ok? Vamos te dar alguns remédios, você vai tomar esse coquetel aqui, e nós vamos começar, vamos fazer uma vigília depois, uma semana de oração, e aí daqui 6 meses você volta, eu te analiso, quem sabe evoluir um pouquinho mais, e pouco a pouco você vai chegar lá. Foi assim ou não? Não. Jesus disse assim: eu quero curar você. Só que antes de Jesus falar a frase final, aquela fica limpo, antes disso aí, Jesus fez uma outra coisa. Quem sabe o que ele fez? Antes, muito bem, alguém falou lá atrás, antes de Jesus falar assim, eu quero e fica limpo, a Bíblia diz que Jesus tocou nele. Eu estava pensando, sabe o quê? Por que Jesus tocou nele? Jesus não poderia curá-lo direto? Sim, poderia, sem tocá-lo. E por que a Bíblia faz questão de dizer assim, e Jesus tocou? Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém tocava no leproso. Ninguém chegava perto dele. Ele era rejeitado, humilhado. Ninguém tocava nele para não ser contaminado. E Jesus tocou nele. Só que tem um detalhe. Você sabe como foi que Jesus tocou esse leproso? Olhem para mim. Imagina esse púlpito aqui, ó. Atenção, você internauta. Atenção, amigo que está na igreja. Atenção, você que está assistindo em algum lugar desse país. Imagine que isso aqui fosse o leproso, tá? E aqui Jesus. Então, veja, Jesus tocou nele, não tocou? Você acha que Jesus tocou assim, ó? Ó, assim. Espera. Assim. Assim. Acha que ele fez isso? Não. Isso é tocar com nojo. Jesus não fez isso. Sabe como Jesus fez? Irmão, o senhor que passou a mão na cabeça, o senhor, tudo bem? Pode ficar em pé um minuto? Pode vir aqui? Vem aqui. Pode subir aqui, por favor? Pode ir ali? Ok. Aqui, aí. Agora olhe para mim. Atenção, nós vamos fazer uma cena de filme, nós dois. O senhor vai vir ao meu encontro e vai abrir os braços, tá bem? Eu vou mostrar para você como Jesus tocou no leproso. Está preparado? Calma. Vai mais um pouquinho para lá, Aí. Calma, deixa eu abrir o paletó para ficar mais legal. Pode vir. Ó, vem. Ó. Foi assim que Jesus tocou no leproso. Sem nojo, sem preconceito, sem julgamento, sem condenação. Não importa se é branco ou é negro, se é homem ou mulher, se é rico ou é pobre, se é daqui ou é de lá. Jesus abraçou aquele homem. Isso é incrível, não é? Isso chama-se inclusão espiritual. Graça, perdão, salvação, reconciliação. Esse é o plano da salvação. Obrigado. Vamos. Com cuidado. Aqui, mais um. Ok, mais um. Ok, muito obrigado. Uma saudação para ele. Veja, irmãos, Jesus não tocou o leproso de qualquer jeito. Jesus abraçou aquele homem. E depois que tocou, disse assim, eu quero curar você. E vai ser agora, fica limpo. E a Bíblia diz que o homem ficou limpo, purificado. E sabe o que diz aquele livro que eu mencionei? O Desejado de Todas as Nações? Ele diz assim, que a pele do leproso ficou curada e a pele ficou lisa, limpa, como a pele de um bebê. Você já viu como é a pele de um bebê? Já viu o pescocinho de um bebê? Já viu os bracinhos, as perninhas, as dobrinhas do corpo de um bebê? Tem coisa mais linda no mundo? É a coisa mais linda do mundo. É a pele 100% saudável. Jesus curou o leproso e a pele dele ficou limpa como a pele de um bebê. Só que quando Jesus o abraça, quando Jesus o cura, Jesus não cura só a pele, só a parte externa. Jesus curou a depressão dele. Curou o estresse. Curou as doenças emocionais. Curou a vida espiritual dele. Jesus, quando diz assim, quero, fica limpo, não foi só limpo por fora, foi limpo por dentro.
Jesus limpou o coração, os pensamentos, o raciocínio. Jesus limpou ele por fora e por dentro, deu a ele um novo coração, converteu a vida dele. Ele foi convertido, ele foi transformado, ele foi remido, ele foi resgatado naquele dia. Diga amém. E depois que Jesus curou, Jesus falou assim: agora volta para sua família e não conte nada para ninguém, não diga nada a ninguém, não diga, ok? Volta lá e volta lá naquele sacerdote lá, e se apresenta a ele. Faça isso. Ele, ok, e foi embora. É impossível não contar para ninguém o que Jesus fez, mas o que Jesus estava dizendo, sabe o que era? Jesus estava dizendo o seguinte: a melhor maneira de você pregar o evangelho não é falando, é mostrando na sua vida o que Jesus fez. O nosso testemunho, o nosso exemplo é o maior sermão que alguém possa pregar. Porque falar é fácil, mas viver é mais difícil. Praticar é mais difícil. Quando Jesus diz, vai, não conta nada a ninguém, Jesus está fazendo o seguinte: apenas volte para a sua família e deixa que as pessoas verão em você a sua mudança. Quando as pessoas perceberem que nós somos diferentes, e que nós os amamos, e que nós os queremos, e que nós os abraçamos, com lepra ou sem lepra, que nós os queremos de verdade, quando as pessoas entenderem que elas são importantes, a religião deixa de ser teoria, a religião deixa de ser formal, e nós passamos a ser cristãos de verdade. Amém, irmãos? Jesus falou, volta para a sua terra. E quando Jesus curou esse homem, não curou só fisicamente, não curou só emocionalmente, não curou só espiritualmente, sabe o que Jesus fez? Restaurou o casamento dele. Ele voltou para a mulher. Restaurou a família, ele voltou para casa. Restaurou a vida espiritual dele, voltou para a igreja. Jesus o levou de volta ao trabalho, ele voltou a ter uma vida digna, social digna. Ele voltou a estudar, ele voltou a sair, a frequentar os lugares normais que uma pessoa normal, cristã, serva de Deus frequenta. A cura de Jesus foi completa. Sabe que quando o homem foi criado, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado tirou isso, manchou essa beleza de Deus em nós. E o processo de salvação, o plano de Deus de salvação é um processo que vai nos preparando para um dia morar no céu e para um dia refletir, voltar a refletir 100% a imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu disse que a mensagem, essa porção da Bíblia, é o resumo de toda a Bíblia. Porque veja, tudo que a Bíblia diz, tudo que está na Bíblia, está ali para dizer o seguinte: Deus quer restaurar você. Deus vai te restaurar totalmente. Deus vai dar a você uma vida perfeita. Deus vai dar a você a vida eterna, não é isso? Não é esse o propósito da Bíblia? Qual é a mensagem do Apocalipse? Não é de um novo céu e de uma nova terra? Não é de uma vida eterna? Qual é a mensagem das profecias? Não é exatamente isso? Sim, por isso eu disse que essa história é o resumo da Bíblia. É para isso que Jesus morreu. Para nos purificar da lepra, para nos curar de tudo aquilo que o pecado trouxe, para nos restabelecer, para que a gente possa ser feliz outra vez, ter paz no coração, ter esperança, para que a gente possa voltar a sorrir e mostrar para o mundo inteiro quem é Jesus. Por isso que a gente resolveu estudar esse assunto. Jesus não somente pode, como Ele quer purificar-nos. E a bênção de Deus não é só para mim nem para você, é para a nossa família também, é para a esposa, é para o marido, é para os filhos, para a família inteira. A Bíblia registra claramente uma frase dita por Paulo e Silas ao carcereiro, quando disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e quem mais? E toda a sua casa, tu e tua casa. Foi exatamente isso que Jesus fez. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para você que está assistindo pela internet. Você que está em casa, você que está numa igreja, você que está num outro ambiente qualquer, ou ouvindo pela rádio. Deus tem um plano para você. Por favor, eu quero falar com você que está me assistindo agora. Dá para chegar mais perto? Venha. Isso, vem mais perto. Se você está sentado muito longe da tela, ou da televisão, a tela do computador, se você está sozinho em casa ou sozinha, pega a sua cadeira, puxa para perto da tela. Vem pertinho, pode vir, vem. Ei, vem, mais. Vem, rapaz. Ok, chegou? Chegou? Chegou. Veja, eu não sei onde você está, e portanto não sei nada sobre você. Mas talvez eu esteja falando para alguém que está decepcionado com a vida,
com a igreja, com Deus, e já não tem mais esperança. Talvez eu esteja falando para alguém que acabou de chegar no hotel, deitou na cama, abriu o computador e está vendo essa mensagem. Você saiu de casa hoje porque você teve uma crise com a sua família, e você está no hotel sozinho. O seu coração está apertado, você está triste, você está com lágrimas no rosto, e você está vendo esse programa, ouvindo essa mensagem. Talvez eu esteja falando para alguém que está deitado numa cama. Você que passou o dia deitado numa cama, com uma depressão profunda, sem ânimo para levantar, sem ânimo para fazer as coisas. Você nem se arruma mais, perdeu o ânimo, não tem mais desejo de viver. Já pensou em suicídio, já tentou suicídio. Talvez eu esteja falando para você que diz assim: pastor, minha história não é nada dessas aí. Eu sou uma pessoa boa, tenho uma família boa. Pode ser. Pode ser que você seja como Nicodemos, que aparentemente tem tudo e não tem nada. Aparentemente está bem, quando na realidade está perdido. Deus tem um plano para você. Deus pode quebrar as algemas. Deus pode quebrar as correntes. Deus pode tirar o mal da vida de uma pessoa. Deus pode fazer uma obra incrível de salvação na sua vida. Não importa quem é você, o seu nome, por onde você andou, o que você fez ou deixou de fazer, ou o que você pensa ou deixa de pensar. Não importa se você é uma pessoa de influência nesse país, se você é um artista, é um cantor, é uma cantora, é um jogador de futebol, é um empresário, é uma empresária. Eu estou falando para alguém que nesse momento está passando por uma crise, porque está justamente agora traindo a esposa com a secretária. É com você que eu estou falando. Estou falando com você que é um médico, com você que é um terapeuta, com você que é um dentista, com você que é professor. Estou falando com você que é evangélico, você que é católico. Estou falando com você que é espírita, você que não tem nenhuma igreja, nenhuma religião. Hoje é o dia, Deus está aqui através da sua palavra. Deus está aqui representado pelo Espírito Santo. E nesse momento os braços de Deus estão abertos, esperando você. Pode vir como você está. Não tenha medo, venha. E Deus vai abençoar você e vai fazer de você uma nova criatura. Eu já vi Deus fazer coisas incríveis, eu já vi. E vocês que estão aqui já viram também. E quem não viu ainda vai ver o que Deus é capaz de fazer. Se você quer hoje entregar sua vida para Deus, quer tomar uma decisão verdadeira, quer começar uma vida nova, então depois que terminar essa programação, faça contato com a gente. Mande uma mensagem para o nosso canal. Esse canal que você está assistindo. Diga o seu nome, onde você está, em que país está, o que aconteceu com você, as bênçãos que você recebeu. Manda para a gente, conta para nós o que está acontecendo na sua vida. Algum tempo atrás, foi na verdade no mês de agosto desse ano, eu estava no estado da Bahia, no Brasil. E estava fazendo uma semana num auditório grande lá na Bahia. E conheci um pastor adventista chamado Juliano. Ele falou assim: pastor, minha mãe mora em Portugal. E ela está assistindo todas as noites as suas pregações pela internet. Manda uma mensagem para ela, faça um apelo para ela. E na hora da pregação, assim como eu estou aqui, eu olhei para a câmera e fiz um apelo para essa senhora, mãe desse pastor. E disse a ela: em outubro eu vou estar em Portugal e vou batizar a senhora. Foi emocionante. Chegou outubro, eu estou aqui em Portugal. O Juliano, que é o pastor, que é o filho dessa senhora, está lá na Bahia. Agora é o contrário. Antes eu preguei lá, a mãe viu aqui. Hoje eu prego aqui com a mãe dele e ele vê lá. Mesmo sistema de transmissão. Essa mulher criou um filho nos caminhos de Deus, que é pastor adventista. E por algumas razões que não vem ao caso, ela acabou se afastando desse caminho. Mas um dia ela decidiu voltar. E quando decidiu voltar, teve problema para guardar os mandamentos de Deus. Especialmente o sábado, que é o 4º mandamento. E ela foi aos seus patrões para pedir o sábado livre, e os patrões não deram porque é uma pizzaria, e essa pizzaria precisa trabalhar também no sábado, é o dia que mais tem movimento. E os donos dessa pizzaria disseram: não dá, não tem como. E foi uma luta, enfim, não deu certo. Até que um dia o filho dela, esse pastor lá do Brasil, falou: mãe, toma uma decisão, mãe. Resolva a sua vida. Ela falou: filho, eu vou lá falar com eles outra vez.
E ela chegou para os patrões e falou assim: olha, a partir de hoje eu não trabalho mais aqui. Eu estou pedindo demissão. E os patrões, assustados, e tentaram negociar, e não tinha muita negociação. E finalmente ela saiu, disse: não vou trabalhar mais aqui. E aí ela acabou encontrando a Ana e a Filipa. E a Ana e a Filipa têm um restaurante vegetariano. E elas falaram assim: olha, estamos precisando de alguém para trabalhar com a gente. Ela falou: oh, Deus maravilhoso, então eu vou trabalhar com vocês. E acertou de trabalhar com eles no restaurante vegetariano. Alguns dias depois, os patrões da pizzaria falaram para ela assim: olha, nós pensamos bem no seu caso e queremos que você continue conosco. Vamos te dar o sábado livre. Ela pensou: e agora, o que eu faço? Ela agradeceu a Deus e sabe o que ela fez? Trabalha nos 2 empregos. Bênção em porção dobrada. Não é incrível isso? Eu quero agradecer muito os patrões dela da pizzaria, que é o João e a Patrícia. E também a Ana e a Filipa. Eles, sem saberem, foram usados por Deus. Sem saberem, foram usados por Deus. E Deus é maravilhoso. Deus abençoa as pessoas. E essa pizzaria vai ser mais abençoada. E a família vai ser abençoada. Por ajudar uma pessoa a servir a Deus. E tem mais. Ela precisava então resolver um outro problema. Ela já tinha o marido, só faltava o casamento. E faz 1 semana que ela se casou. Eu estou falando dessa mulher que está aqui. O seu marido veio? Veio? Deixa eu saber quem é o Joaquim. Posso perguntar? Onde está o Joaquim? Levanta a mão aí, irmão Joaquim. Oh, meu amigo. Olha, meus parabéns, viu? Eu queria pedir um favor ao senhor, se o senhor me permitir. Já que a sua esposa está aqui, o senhor pode vir aqui perto dela? Por favor, vem aqui. Pode vir pelo meio mesmo, não tem problema não. Vem tranquilo, aí na frente da câmera o senhor dá uma baixadinha assim. Aí, isso. Já passou, está tudo certo? Sim. Esse aqui é o irmão Joaquim. Muito prazer, irmão Joaquim, em cumprimentá-lo e conhecê-lo, viu? E parabéns por ser esse marido que apoia a esposa. Fique aqui ao lado da sua esposa, bem aqui. Veja que bonito. Ele não é membro da igreja adventista, ele é um servo de Deus também. Ele tem Jesus no coração, é um servo de Deus igual a esposa. Mas não é membro aqui da igreja ainda. Mas o João está aí, a Patrícia? Ô Patrícia, eu queria te conhecer, pode ser? Levante a mão, Patrícia. Ei, Patrícia, olha, você viu que eu falei parabéns para você sem te conhecer, né? Patrícia, você está com criança no colo, me parece. Você está bem aí? Quer vir aqui perto? Ver de perto o batismo para você ver como que é? Afinal, se você quiser, sinta-se bem à vontade, tá? Você é minha convidada para vir aqui. Claro, pode trazer o seu baby, não há nenhum problema. Pode vir. É importante que ela venha. E a Filipa está aqui? Quem é a Filipa? Ei, vem aqui também. Olha que interessante isso. Como Deus é bom com a Patrícia, né, Patrícia? Eu quero te agradecer, viu? Porque Deus usou você, como eu falei agora há pouco. O João veio? Não veio. Manda o nosso abraço para ele. Ô Filipa, obrigado, viu? Deus te usou também. Fiquem aqui pertinho dela. Olha que bonito, as duas patroas. O marido, não vou falar que ele é o patrão, porque daí também não daria certo. Eu acho que ela é a patroa. Não. Ok. E eles estão aqui. E o seu filho está assistindo? O pastor Juliano? E a Mona Lisa, que está na França. Ela tem uma filha chamada Mona Lisa, que está na França. Então aqui, ó, olha aqui, dá um tchauzinho para seus filhos aí. Isso, ó, os filhos estão assistindo você, com certeza. E se não estiverem agora, vão ver depois. Nossa palavra de gratidão ao pastor Juliano, a Mona Lisa e a vocês que estão aqui. Vocês, a Patrícia, a Filipa e o irmão Joaquim, representam a bênção de Deus na vida dela. E ela também é a bênção de Deus na vida de vocês. Agora, ô Joaquim, é verdade que vocês se casaram faz uma semana mais ou menos? Sim, foi quinta-feira passada. Uau! E casou na igreja ou só no civil? Só no civil. Só no civil. Puxa, parabéns. Pode chegar mais perto aqui. O senhor permite que ele segure nas mãos da esposa? Por favor, segure aqui com a outra mão também. E o senhor só segura só na hora do batismo. Olha que bonita a cena. Um pouquinho mais para cá assim, para ficar de perfil, para as pessoas verem. Está bem aí na câmera? Está saindo bem aí? Olha que cena linda essa daqui. Você gostou disso? Você gostou, Patrícia, disso? Está muito bonito. Eu tenho uma surpresa para vocês.
Que maravilha. Que maravilha. Pode beijar a noiva. Opa, tá bom. Só isso. Aí, tá bom. Vamos parar a música antes que outros se animem aí já. Tem gente se animando aí já. Que bonito. Pastor, antes do batismo dela, eu peço permissão para fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração pelo casamento de vocês. E depois faremos o batismo. Pode ser assim? Vamos então orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos com a irmã Valnete e o seu marido, o irmão Joaquim. Eles já estão casados. Apenas queremos entregar esse casamento nas tuas mãos e pedir uma bênção para eles, para que eles sejam mais felizes com Jesus no coração. Abençoe toda a família e todos os casais aqui presentes. Em nome de Jesus, amém. Continue segurando aí, só solta na hora do batismo. Querida irmã Valnete, sua vida é um milagre. Lembra quando você chegou aqui em Portugal? Lembra tudo o que aconteceu? Pois hoje Deus te dá a vitória. Segurando nas mãos o seu marido, diante da Patrícia e da Filipa, diante de Deus e desta linda igreja, e dos seus filhos também, para o perdão dos seus pecados, para que o seu nome esteja no livro da vida. Nesse momento, o pastor Rogério e eu, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, a batizamos com muita alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uau, amém. Amém, amém. Uma saudação para ela. Deus seja louvado. Pode cumprimentar aí as suas amigas e o seu marido. E se quiser pode molhá-los também. Assim já vai todo mundo entrando no clima do batismo. Queridos irmãos e queridas irmãs, em seguida ao cumprimento aqui vocês fiquem à vontade. Mas queridos irmãos e irmãs, o mesmo Deus que restaurou o leproso é o mesmo Deus que restaurou a nossa irmã. É o mesmo Deus que está restaurando o marido dela, o Joaquim. É o mesmo Deus que trabalha na vida da Patrícia e da Filipa, e também na minha vida e na sua vida. É o mesmo Deus que disse: quando 2 pessoas ou 3 estiverem reunidas em meu nome, ali estarei no meio deles. Eu vou pedir que vocês permaneçam aqui para a oração, pode ser? Permaneçam aqui para a oração. Mas nós não queremos orar só com eles, queremos orar com todos. Quantos essa noite querem agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de podermos estar a sós com Jesus e receber dele o perdão, a salvação, um novo coração e a purificação? Queremos agradecer a Deus? Sim, queremos agradecer a Deus. Louvado seja Deus por isso. Tem alguém aqui que não é membro da Igreja Adventista, além dos que já estão aqui na frente? Levanta a mão. Os nossos convidados especiais. É uma pergunta bem com muito carinho, tá? Fiquem em pé, por favor. Coloquem-se em pé, tanto em cima na galeria quanto aqui na parte de baixo. E você que está na igreja, numa igreja, em algum salão, em algum lugar, você que é o nosso convidado, você que está participando desse programa, mas você não é membro da Igreja Adventista, é meu convidado especial, coloque-se em pé. Levante-se aí onde você está mesmo. Fica em pé aí. E agora eu queria pedir aos irmãos que estão sentados, que são amigos desses que estão em pé. Se você é amigo de alguém que está em pé, por favor, levante-se ao lado dele, ao lado dela, e coloque a mão no ombro dessa pessoa. Eu vou pedir a Filipa que fique ao lado dela para representar aqui, uma representação, e uma pessoa para vir aqui ao lado do Joaquim, para estar com ele, apoiando-o. Um irmão da igreja, ou algum amigo que o senhor tem aqui na igreja? Não tem nenhum amigo? Vamos arrumar um amigo para ele. Quem quer ser amigo do irmão Joaquim? Venha, eu preciso de uma pessoa para vir aqui ao lado dele, para ficar com ele. Pelo menos já estou vendo ali uma pessoa que está vindo. Ali em cima você está sozinha, né? Já não está mais. Já tem uma pessoa do seu lado. Ótimo. Eu queria agora pedir a você que está nas igrejas, em qualquer igreja do país, que está em pé, eu quero pedir a você que agora venha à frente, pertinho da tela. E vocês que estão aqui em Setúbal, venham por favor com seus amigos. Assim, com seus amigos. Venham aqui em cima, perto de mim, perto do Joaquim, perto da Patrícia.
perto da Filipa. Pode vir aqui, suba aqui, a não ser que você não consiga subir aqui por algum motivo, mas se você conseguir, vem aqui em cima, do meu lado, por favor. Isso, venha com seus amigos, aqui, bem aqui do meu lado. Ó, você está acompanhando a ele, né? Excelente, muito obrigado, hein? Que linda atitude de vocês, é uma atitude bonita. Parabéns, meus parabéns, obrigado por vocês estarem aqui. São muito especiais, obrigado, viu? Jesus te ama, e Jesus te ama muito. Obrigado, irmã. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado, irmã. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Deixa eu passar para cá. Obrigado, irmã. Tudo bem? Obrigado, irmã. Deus te abençoe. Seja bem-vinda com ela. Ótimo. Sim. Passe, por favor. Passe, por favor. Eu vou ficar aqui para dar um espaço maior para vocês. Ótimo. Deixa eu ver, como está aí na igreja? Você já se levantou? Já foi abraçado por seus amigos? Já veio à frente? Olha, em cada igreja nós temos um cartão como esse, certo? Nós temos os assistentes de sala, que tem um cartão como esse em mãos, tá certo? E esse é um cartão que confirma a nossa decisão por Jesus. E eu gostaria que os assistentes de sala, por favor, entregassem. Pode ser agora? Pode ser agora. Pode entregar, por favor, este cartão para... pode ser para todos? Para todos, sem discriminação, para todos. Ótimo, os assistentes de sala podem trazer os cartões e podem entregar para todos, está bem. E em cada ponto, em cada igreja, nós temos o mesmo cartão. Por favor, entreguem para as pessoas da sua igreja. Entreguem para as pessoas da sua igreja. Ah, que bom que você veio. Eu estava a pensar como você vai fazer para vir, né? Obrigado por você estar aqui. Obrigado por estar com ela. Olá, muito prazer. Seja bem-vinda. Tudo bem? Vamos. Aí. Olha, esse quadro está muito bonito. Está muito especial. Deixa eu dizer uma coisa. Pode entregar? Pode entregar, por favor. Pode ir entregando enquanto eu vou falando. Aqui em cima também. Aqui em cima também pode entregar. Deixa eu explicar para vocês. Esse cartão, depois da oração, quando a gente encerrar a oração, aí nós vamos então fazer o devido preenchimento desse cartão, tá bem? Apenas receba o cartão e guarde com você. Deixa eu olhar para vocês. Vocês são muito especiais. Sim? Jesus ama você. Ele tem um plano para você. Ele quer tocar em você, como tocou naquele homem. E Ele quer tocar daquela maneira especial. E quer dar a você uma nova vida. Uma vida melhor, mais abençoada, cheia de paz, de esperança. É isso que Deus tem para você e para sua família, para os seus amigos, para todos que estão aqui. Deus tem um plano para a sua vida também. Pode ter certeza disso. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Eu quero chamar a Ana, a nossa cantora, que vai cantar. Depois da música, eu vou fazer uma oração. Aí em cada igreja, o pastor da igreja vai se reunir com as pessoas que vieram à frente, vai preencher os cartões e vai fazer as anotações, e aí despedimos a todos, tá bom? E aqui faremos a mesma coisa. Ana, tá bem aí? Está bem. Vamos ouvir uma música especial com a nossa cantora oficial. Viver
a sua vontade se faça em mim. É preciso em Deus encontrar esta fonte que está a jorrar e clamar cada dia por seu poder, confiar nele sem mais temer, para viver como Cristo viveu. É preciso ser um em Deus. Viver como Cristo viveu, estar em constante oração, é ter toda a força do bem na hora da vil tentação, andar no caminho da luz, é ser semelhante a Jesus, servir sem buscar interesses vãos. Somente é possível se Ele estiver no coração. Para que Cristo Jesus viva em mim, que a sua vontade se faça em mim, é preciso em Deus encontrar esta fonte que está a jorrar e clamar cada dia por seu poder, confiar nele sem mais temer, para viver como Cristo viveu. É preciso ser um em Deus. E clamar cada dia por seu poder, confiar nele sem mais temer, para viver como Cristo viveu. É preciso ser um, é preciso ser um, para viver como Cristo em Amém. Que linda música. Obrigado, Ana. Esse cartão que vocês têm em mãos, dá uma olhadinha nele. Diz assim: gostaria de ter paz no meu coração. Se você quer ter paz no coração, pode ser depois, não precisa ser agora, vai fazer um X nesta frase. Segunda, creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você crê, faça um X nessa segunda frase. Terceira, aceito Jesus como meu Salvador. Se você já aceitou, marque isso também. Número 4, quero fazer um curso bíblico. Se você quer conhecer mais sobre a Bíblia, poderá marcar esse. E por último, desejo ser batizado em breve. Marque esse também. E para garantir, marque todos. Certo? Para não ter problema. Deixa eu fazer uma pergunta para os que estão aqui na frente. Antes de preencher. A gente vai preencher depois. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O tema de hoje ficou claro para vocês? Ficou? Ficou.
Quantos de vocês creem que esse Jesus que eu preguei hoje, em breve voltará? Quem crê? E aqui? Também. E quantos de vocês, vocês, todo mundo, os que estão nas igrejas também, quantos de vocês acreditam que para estar preparado para a volta de Jesus, tem que nascer de novo? Quantos creem que tem que nascer de novo? Levanta a mão. Levanta a mão, vamos levantar a mão umas 3 vezes mais. Ok, nós cremos assim. A pergunta-chave agora é a seguinte: quantos de vocês querem nascer de novo? Você quer nascer de novo? Da água e do Espírito? Se você quer nascer de novo, quem quer nascer de novo da água e do Espírito, levanta a mão. Levanta a mão mais alto. Mais alto. Ok, então, tá vendo esse cartão aqui? Se você quer nascer de novo, pegue o cartãozinho. Vamos fazer um gesto bem bonito? Dobre ao meio. Na hora de recolher o seu cartão, se ele estiver dobrado, significa o seguinte: eu quero nascer de novo. Se estiver aberto, significa... Ok. Queremos que todos estejam dobrados. Vamos ver quem já dobrou o cartão, levanta aí. Levanta, 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 levanta. Uau, amém. Amém. Não esqueça, pastor que está na igreja, de preencher os cartões com as pessoas. Faremos aqui também, logo depois da oração. Vamos orar? Fiquemos em pé, por favor. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado porque o Senhor pode purificar-nos. E não somente podes, o Senhor quer nos purificar. Que nessa noite, através da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia e do teu poder, tu venhas sobre cada pessoa que aqui está e venhas tocar em nós. Toca em nós como tocaste naquele leproso. Purifica-nos por dentro e por fora. Transforma nosso coração, transforma nossa mente. Prepara-nos, Senhor, para testemunharmos para os outros e prepara-nos também para a volta de Jesus. Rogamos uma bênção para os que estão aqui na igreja, para os que estão em casa. Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.